Saudações, conspiradores! Iniciando mais um programa Realidade Fantástica. Programa especializado em esoterismo, ocultismo, metapsíquica, paraciências, todas essas áreas fascinantes e que estão sendo tratados aqui no nosso canal do YouTube de uma forma séria, fundamentada, sempre com uma contribuição ao conhecimento. Hoje abordando um tema que sem dúvida vai te prender do começo ao fim. Casas mal assombradas. Você já teve alguma experiência? Você já vivenciou algum fenômeno estranho na sua residência? Pois bem, muitas pessoas já vivenciaram. E como é que se explica isso? Para tratar um pouco disso de uma forma mais científica, nós trouxemos aqui novamente o nosso querido Reginaldo Hiraoka, que é um parapsicólogo, que trabalha na clínica de terapias alternativas aqui, é professor de parapsicologia, filosofia e antropologia da Faculdade Espírita, também aqui de Curitiba, é coordenador da pós-graduação Lato Sensu em Parapsicologia, com ênfase nos estudos da consciência, também ali na Faculdade Espírita, e é professor de filosofia para o ensino médio. Uma pessoa bastante gabaritada que vai nos explicar um pouquinho disso. Tudo bem com você, Reginaldo? Tudo bom, Jamil? Obrigado por retornar, viu? Obrigado, também é uma honra, novamente acompanhar vocês. Estamos juntos. Reginaldo, nós sabemos de casos interessantes assim, as chamadas casas malditas. Aquelas casas em que nenhuma família consegue viver, ou quando vive tem muito problema, que não tem solução, não se explica, móveis que se movimentam, barulhos, combustão espontânea, e também aquelas casas que dá muito prejuízo para o imobiliário, porque elas nunca são alugadas, ou quando são alugadas ninguém aguenta ficar ali. Sim. Casas mal assombradas, para a parapsicologia. A gente sabe que o fenômeno parece que existe. O que são e como é que vocês abordam esse assunto? Então, dentro da parapsicologia nós temos então uma divisão lá, fenômenos de comunicação extrasensorial ou de interação da mente sobre a matéria e a hipótese da sobrevivência, Os casos de casas assombradas estão dentro dessa hipótese da sobrevivência. Por quê? Porque esses casos sugerem que alguma coisa existe após a morte do corpo físico. Principalmente as casas assombradas, elas se caracterizam por um local onde teve algum acontecimento trágico ali, ou digamos assim, alguma emoção muito forte, principalmente no sentido negativo, e que de alguma forma um espectro, uma memória, ou na ideia de que existe a vida após a morte, de que ficou um registro ali, ou digamos um ser ficou ali. E dentro dessa ideia das casas assombradas, as casas assombradas se caracterizam sempre com um espectro que tem a mesma repetição dos mesmos movimentos. Então, existe um padrão, então? Um padrão, por exemplo, um fantasma que se desloca, digamos, de um lado para o outro e no mesmo horário, no mesmo local. Ah, isso já foi observado? Isso, já foi observado. Ele tem um padrão. Ele não interage com o ser humano. Então, por exemplo, casas assombradas, ninguém precisa ter medo das casas assombradas. Por quê? Isso porque é bom saber. Ele não interage com você. Então, ele não está nem aí. Ele nem sabe que você existe. Quer dizer, é um padrão de repetição. O que pode acontecer é de você se assustar com ele. Entendo. Mas ele não tem a intenção de te assustar. Por quê? Porque ele passa por você, ou você observa, mas ele não interage com você. Quando você diz ele, você não está apontando para um espírito, você não está avançando nessa hipótese. O fenômeno não interage com você. É diferente, por exemplo, das experiências de aparição. Ah, já é outra coisa. Já é um outro fenômeno. Os famosos fantasmas. Isso. A aparição geralmente se caracteriza em que o fenômeno aparece, por exemplo, uma pessoa que faleceu aparece e ela interage, tem uma intencionalidade sobre isso, ela interage com você. Isso já foi observado? Já foi observado. Tem o chamado Andrew Mackenzie, que escreveu um livro chamado Fantasmas e Aparições. É um livro que foi publicado quando a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, que foi a primeira instituição a investigar de forma séria isso, quando estavam comemorando 100 anos, eles publicaram uma série de livros e uma delas foi esse de Fantasmas e Aparições. Então é bem interessante esse livro, Tem outros sobre experiência fora do corpo, tem sobre mediunidade, é um conjunto de livros sobre fenômenos da sobrevivência. E nesse livro ele mostra vários casos em que
Por exemplo, inclusive pessoas vivas que morreram, né, e que aparecem no momento da morte na casa de alguém. Quer dizer, a ideia de uma aparição, né? Aparece, né? E interage, por exemplo, dá um sorriso, dá um tchau, ou a pessoa consegue perceber um semblante tranquilo. São milhares né? de casos. São né? muitos Relatos, e muitos casos. Inclusive alguns casos que às vezes até mesmo o relógio para e naquele momento que parou foi o momento da pessoa falecer. Da pessoa que não estava no ambiente. Não estava no ambiente e que à distância faleceu. Mas quem estava no ambiente e percebeu a aparição, viu que o relógio parou e foi exatamente no momento que ela, ao acordar, né, vários fenômenos acontecem nesse limite em que eu estou acordando ou então em que eu estou dormindo. Né? Se não me engano, o famoso astrônomo francês Camille de Flammarion, ele tem uns 2 ou 3 livros sobre esses fenômenos que ele foi registrando, né? Ele foi... Sem avançar na hipótese, se é na hipótese espirítica, ou espiritualista, ou espírita, né? Mas ele foi registrando. Ele foi descrevendo, né, os casos, né, mostrando a fenomenologia dos casos. Né? Então, existe uma gama enorme, né? Todas as culturas falam desse suposto fantasmas. Né? O que ele ainda está sendo descoberto. Né? Mas na história da humanidade, esses fenômenos são muito relatados, né? Muito presentes. Né? Você teve alguma experiência no âmbito da faculdade espírita, ali onde vocês têm o curso de parapsicologia? Você tem algum relato para nos contar de uma suposta casa mal assombrada que foi investigada pelo critério da parapsicologia? Teve um caso, né, que nós fomos, mas aí não seria tão um fantasma. As pessoas chamavam que era fantasmas. Né? Por exemplo, né, uma família se mudou para um sobrado, né, de um determinado local para outro, né, aqui em Curitiba mesmo, né, e eles achavam que tinha um fantasma no local, né, e daí nós fomos checar, né, o que eles diziam que tinha um fantasma, né, porque de noite, né, acontecia deles ouvirem passos, né, digamos assim, na escada, né, passos como se alguém estivesse andando mesmo. E aí os pais, né, daí uma família era um casal, mas 2 filhos. E os pais abriam a porta para verificar se as crianças não estariam ali, né, sei lá, né, no meio da noite e tudo mais, e não tinha ninguém. E no meio da noite também, numa casa fora do sobrado, acendia uma luz, acendia e apagava, acendia e apagava. Né? E aí também aconteceu, digamos assim, o casal às vezes tirava a aliança e deixava num determinado local. Essa aliança também desapareceu. Né? Então, tudo isso caracterizou-se para eles como um fantasma. Né? Certo. Nesse caso, não existia nenhum histórico do local. Era um local recente, né, construído recentemente. No local também não havia nenhum caso, por exemplo, de morte, ou então de um local que tinha sido construído em cima do cemitério, ou então, por exemplo, num local em que houve muito sofrimento, por exemplo, hospitais, por exemplo, quer dizer, não tinha nenhum histórico ali naquele local. Então a gente achou então que não seria no caso de fantasmas. E aí a gente levantou a hipótese que poderia ser novamente a ideia da família também, né? Então, depois a gente fez uma série de intervenções e conseguimos constatar nesse sentido, né? Que a família inconscientemente estava provocando os fenômenos ali mesmo dessa ordem. Agora, teve um caso muito interessante, né? Até minha esposa, a Priscila, fez parte dessa investigação, né, em que a gente viu numa casa, né, num apartamento, acontecendo também alguns fenômenos que as pessoas relatavam como se tivesse espíritos ali também. Né. O que aconteceu? Uma senhora tinha perdido já o marido, né, há um certo tempo ali, e essa senhora, né, ainda estava sobre o período de luto ainda, claro. Né? E ela saiu da casa dela e foi em direção a esse apartamento para ela não ficar sozinha, né? E nesse local, né, digamos assim, começou a aparecer uma série de fenômenos físicos ali também no local, e a coisa mais incrível que aconteceu foi essa senhora e tinha mais uma amiga juntos, né? E eles estavam tomando chá e falando que não gostava de morar na casa, que não gostava daquele local, né? Quer dizer, estava reclamando ali. No momento que elas estavam fazendo isso, né? Os armários começaram a se movimentar, né? Caiu uma série de
de objetos dali, né? E houve um fenômeno, né, que abriu, né, no chão, assim, em relação às como que é o nome? As placas ali, né, que são colocadas no chão, o piso, né? O piso, ele se movimentou, todos eles em direção a elas. Olha que né? coisa. Foi um fenômeno assim bem interessante assim também, né, que chamou a atenção. E aí a gente ficou também dentro dessa ideia, digamos assim, que poderia ser ela, né, provocar o fenômeno, mas também poderia ser, digamos, uma espécie de uma hipótese do marido também, tá ali, que faleceu de alguma forma ali também. Tá ali, né? provocando alguma coisa. Exatamente, né? Então existem... É interessante, eu soube, você pode confirmar, até a gente estava conversando antes de gravar, que, por exemplo, na Inglaterra esse fenômeno é tão reconhecido que quando a pessoa aluga ou compra uma casa, tem que constar no contrato que ela tem um fantasma ou não tem. É verdade isso? Na Inglaterra e principalmente nos Estados Unidos, né? Principalmente com o histórico das irmãs Fox, né? E daí tem toda uma tradição em relação a fantasmas, né? A gente tem a ideia, principalmente dos Estados Unidos, os norte-americanos têm uma religião ali bastante protestante, né? Sim. E também temos a ideia de que existe a ideia do demônio também, né? Deus, bastante demônio, forte, né? Bem forte ali, né? Enfim. Mas dentro dessa história ali, né, existe já documentos mesmo, né, em que quando alguém vai comprar ou alugar um determinado imóvel, que se conste se tem um histórico de presença de fantasma no local, né? Se há presença e não está no contrato, inclusive pode-se tirar, né, fazer o destrato em relação àquilo, né? Olha que coisa, quer dizer, isso aponta para a questão questões do fenômeno jurídicas e que o fenômeno foi reconhecido. O Sim, que quer que seja, a gente não sabe. Exatamente. Mas foi reconhecido. Foi reconhecido. Quando você tem várias formas de se interferir, você estava até também falando com a gente, numa casa quando ela está com esses distúrbios. Vamos chamar de casa maldita ou casa mal assombrada. Além dessa conversa, dessa interferência psicológica na família, você falou em técnicas de Feng Shui e outras que podem ser aplicadas, radiestesia. Então, teve um pesquisador, né, que veio para o Brasil e apresentou um caso, né, em que ele trabalhava ele é um agente imobiliário ali, né, e trabalha direto com casas. E tem várias casas que ele percebia que... Aqui no Brasil? Não, fora do Brasil, e que veio fazer uma apresentação de pesquisa aqui no Brasil, né? E esse pesquisador, né, digamos assim, quer dizer, ele trabalhava como agente imobiliário. Você ele lembra o nome verificou, dele? não vou lembrar, mas tem nos anais, né, do Congresso. Não é o Roger de la Forest, né? Não. Do Casas que Matam. Não, que é não outro é. livro. Não, é bem recente ele, recente. né? É bem recente, tá. né? Ia falar o Andrew Mackenzie, mas é outro. Não, eu posso passar para você depois. Você esteve né? nessa conferência? Ou você... Estive nessa conferência e tem os artigos, né, nos anais do Congresso. Né? E dentro dessa conferência ele falou assim, olha, eu sou um agente imobiliário e faço pesquisa dentro dessa área. E tem várias casas que tinham vários problemas, a gente não conseguia vender. Né? Por quê? Porque tinha essa interferência e a gente também tinha que mostrar para as pessoas que tinha fantasma. Ninguém queria. Né? E deprecia muito o imóvel em relação, porque vai ter essa assombração ali naquela casa, né? Enfim. Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a trazer sensitivos, médiums e paranormais, né, para o local. E os médios e paranormais, né, eles tinham uma série de ferramentas, além da capacidade de perceber o que aconteceu no local, né, eles tinham capacidade tipo de fazer uma espécie de um exorcismo ou um encaminhamento, supostamente, dessa pessoa que faleceu, uma negociação de alguma forma, né? Então, em alguns casos, né, que eles fizeram isso, o fenômeno cessou. E depois, inclusive, ninguém mais relatou, né? Porque daí verificou-se, né, digamos assim, que não teria e ninguém mais também relatou ou nenhum caso ali naquela casa. E aí eles conseguiram subir, inclusive, o valor da casa. E são casas ótimas ali, né? Às vezes muito bem localizadas, né? Muito bem tratadas, só que tinha, além do histórico, e lembrando que até um certo momento não existia essa evidência no contrato. As pessoas iam até o local, ninguém falava nada, né? E só que daí,
porque daí poderia ser sugestão, né? Claro. Mas as pessoas, sem saber, começavam a ser importunadas, né, com o fantasma, né? Aparições. E deslocamento de objetos, barulhos também. Raps, né? Raps. Isso, que são barulhos constantes num determinado local, né? Enfim, barulhos, às vezes até mesmo, né, surgimento de vozes, de pancadas, né, de batidas, digamos assim, de instrumentos que estão na cozinha, né, enfim, uma série de fenômenos que perturbavam toda a família ali mesmo, caída de objetos também, né, daí ia ver não tinha nada, né, enfim, então isso tudo perturbava a toda a família, e esse parapsicólogo conseguiu, através de ajuda desses médiums, fazer isso, né. Aqui no Brasil também, né, o professor Fábio Eduardo da Silva fez um trabalho aqui com uma imobiliária, né? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Ele fez uma pesquisa, né? Em que cidade foi? Aqui em Curitiba. Em Curitiba, né? Então ele fez, junto com alunos, né, ele fez um trabalho exploratório, né, em torno dessa questão das casas assombradas aqui. E ele verificou realmente que tem algumas casas que não alugam, né, e nessas casas que não alugam tem uma incidência, um fenômeno acontecendo ali. Olha que coisa interessante. Por essa linha que você está falando, Reginaldo, parece que existem instrumentos para, vamos dizer assim, para tratar uma casa... Vamos chamar mal assombrado. Você falou em alguns, né? Tem a questão dos médiums, né? Mas existem, você chegou a mencionar Feng Shui, radiestesia, também podem ser empregados para tentar ver se é uma... Os parapsicólogos em si não fazem isso, né? Eles acionam pessoas, né, para fazer isso, né? Então daí que tem pessoas que são radiestesistas, né, que vão até o local e verificam através de varas, né, do All-Hold ou Aurameter, não, né, o Dual Hold, né, que são aquelas varinhas, né? E também utilizam equipamentos também para verificar, inclusive, se não tem um eletromagnetismo na casa, porque o eletromagnetismo ele pode causar anomalias no cérebro, fazendo com que as pessoas tenham alucinações. Então isso também é possível verificar. Eu não sabia disso. Sim. Olha, que interessante. Então, num local, quando um grupo de pessoas, de famílias, estão tendo algum tipo de alucinações, é importante checar se não tem um campo eletromagnético, né, ou geomagnético, inclusive, né, afetando o cérebro. E aí vai provocando alucinações naquela região. Você veja como a fenomenologia, ela implica várias possibilidades de explicação. Várias explicações, né? Exatamente. Mas você tem que eliminar todas para poder chegar no fenômeno paranormal, né? E isso é um trabalho do parapsicólogo. É um trabalho do parapsicólogo. Ele não pode vir com uma hipótese qualquer que seja pré-concebida. Não, ele tem que ir checando, né? Tem que ir checando as outras variáveis, né, para verificar se aquilo, né, não está produzindo fenômeno. Então, por exemplo, vamos fazer uma experiência aqui. Digamos que nós estamos conversando, como estamos, né, harmoniosamente, confortavelmente, e de repente esse copo aqui se desloca, flutua e vem parar aqui. Sim. Daí nós temos aqui no ambiente um padre, um espírita, um evangélico, um budista, um místico e um parapsicólogo. Cada um vai fazer uma leitura desse fenômeno. Embora o fenômeno todos concordem que aconteceu, né, realmente, pelo menos todos vimos que se deslocou, flutuou, o parapsicólogo não vai avançar em nenhuma teoria preliminarmente. Ele vai, não, peraí, vamos eliminar hipóteses. Vamos ver se não é o Jamil que está com um fiozinho aqui, começa a questão de fraude. De fraude, de má interpretação, inclusive de alucinação coletiva. Pode acontecer isso também. Pode acontecer também, né? Então, essas várias possibilidades não são possibilidades como que tem que ser levado em conta, até chegar a uma hipótese provável. Né? Que pode ser que, por exemplo, alguém que não falou nada no momento traga uma outra informação, entende? E essa informação muda a abordagem do fenômeno e a explicação do fenômeno. Eu pessoalmente acho que essa é uma forma mais sadia de se lidar com essa fenomenologia, né? Exato. Por mais que você tenha, por sua própria convicção, uma vontade de avançar numa teoria, não, realmente foi um morto que deslocou o copo, né? Mas a gente tem que partir para todas as outras possibilidades. Sim, né? E tem na própria ciência, né, sempre a hipótese mais simples, né, que tem que ser, né,
existe um paradigma, né, sobre isso, né? A hipótese mais simples que deveria se explicar melhor, que tem que ser levado em consideração. Embora esses fenômenos, né, como eles são complexos, né, em alguns casos as hipóteses mais simples elas não dão conta da complexidade do fenômeno, né? Mas busca-se sempre verificar assim, qual dessas hipóteses é mais provável, né? Entende? Com certeza. Eu falei no cinema, inclusive no primeiro programa, quando a gente falou de Poltergeist, né, que é apresentado isso tudo de uma forma assim muito dramática, né, para impressionar mesmo, né, vender filme. Sim. Mas em toda essa casuística de casas mal assombradas, estudadas pela parapsicologia, chegou-se a algum fenômeno que realmente machucou pessoas? Pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer, então. Pode acontecer. É mais raro acontecer casos em que fere pessoas, né? Tá. Mas tem o próprio caso, um clássico, né? Que foi, inclusive foi tema de um filme, né? Que chama-se A Entidade, né? A Entidade. A Entidade, né? O nome do filme, né? Ou chamado Enigma do Mal, né? O Enigma do Mal. O Enigma do Mal. É um caso em que uma pessoa, né, uma mulher, né, ela era abusada sexualmente, Você tá brincando? Né, por uma entidade. Não se sabe, não ficou sabendo nem que entidade que era essa, né? E dentro dessa questão, né, tipo, no filme aparece, né, por exemplo, assim, dela, a mulher está deitada, né, e o lençol tira, né, o lençol sai e percebe-se como se fosse, daí o Spielberg, né, que fez essa produção, né, percebe-se como se fosse o seio da mulher sendo tocada. Mas isso na vida real aconteceu? Isso, esse é um caso baseado em vida real, exato, né. E se chegou a alguma conclusão do que aconteceu? Eles conseguiram, existiu na época um departamento de parapsicologia que conseguiu verificar, porque na época foi tratado também por psiquiatras, e o psiquiatra acreditava que era alucinação. Certo. E os parapsicólogos, através de equipamentos de gravadores, de uma série de equipamentos que podem mostrar de forma positiva de que alguma coisa estava acontecendo que não era simplesmente alucinação. Outras pessoas também foram afetadas pelo fenômeno também, né? Enfim, e aí eles conseguiram reduzir o fenômeno, mas o poltergeist, né, quando acontece isso, ele acompanha a pessoa. Isso eu ia te perguntar, então eu vou mudar de lugar, então eu vou mudar de... Não adianta. O fantasma ele fica no local. Tá. Né? Ele não muda, ele não acompanha. O poltergeist ele já acompanha. A hipótese, porque eu não te perguntei no primeiro programa, mas é interessante nesse. Existem algumas linhas ou escolas de parapsicologia, pelo menos que eu percebi. Existe uma escola que eu já vi, que é a escola espírita, que tende mais para uma explicação espírita. Tem a escola, por exemplo, do Quevedo, do Padre Quevedo, né? Que eu não sei que linha de parapsicologia seria essa, né? Que ele é positivo, ele fala, não afasta-se as pessoas do local, você não vai ter mais nenhum fenômeno. Então, existe isso mesmo de várias escolas? Então, no Brasil, né, existiu basicamente assim, duas forças, né, ideológicas, né, utilizando-se da parapsicologia. Né? Tá. Tem a chamada escola católica, liderada pelo Quevedo, e a escola espírita, principalmente liderada pelo Hernani. Né? As duas, embora, digamos assim, os dois têm, digamos, fundamentos científicos e tudo mais, tal, eles tendiam mais por uma questão da origem ideológica, entende? Isso que eu ia te perguntar, isso com todo respeito a essas filosofias que a gente estima, não contamina um pouco o estudo da parapsicologia? Sim, porque as duas, por exemplo, a parapsicologia está dentro de um âmbito da ciência. O que acontece é que o problema é quando a gente, digamos assim, esquece que a gente tem que ir aos dados e às hipóteses, né? E ir só tentando confirmar aquilo que eu tenho em mente da minha ideologia, entende? Né? Quer dizer, é o chamado método, digamos assim, como dedutivo, né? Quer dizer, eu tenho uma teoria, eu quero encontrar dados para afirmar a minha teoria. Né? Então existe isso também, né? Dentro embora, por exemplo, a gente está dentro de uma instituição chamada Faculdade Espírita. Isso, né? Se eu te perguntar, como é que o curso de parapsicologia da Faculdade Espírita, ela está, digamos que isenta de ideologias?
O que acontece, por exemplo, dentro da faculdade, né, existe, né, tipo, toda uma constituição filosófica e pedagógica dentro disso, né? Então toda a instituição tem, a católica tem, sim, a evangélica tem, né, enfim. Normal. Agora, o que a gente prima, né, porque veja, é um curso de pós-graduação, né? O curso de graduação, pós-graduação, dentro da ciência, prima pelo método científico, sim, entende? Né? Então, a gente sempre vai estar observando o método científico, né? O que acontece é que várias pessoas, às vezes, acabam buscando, né, uma confirmação das suas ideias perante a parapsicologia. Isso a gente, às vezes, até desconstrói isso. Né? Isso é interessante. Né? Essa desconstrução é saudável, porque a gente abre os leques de possibilidade. Sem dúvida. Inclusive de auto-engano, de você moldar a realidade conforme a teoria ou as crenças que tem por trás. Isso é muito importante, muito então, importante. A gente valoriza muito o método científico. Lembrando que o método científico, né, é você trabalhar com hipóteses. Entende? Né? Com isso, a gente não quer dizer que a gente está eliminando a hipótese de, por exemplo, vida após a morte. Não. Né? Mas ela é mais uma das. Ela é mais uma das. Entende? Né? Os dados, né? A constituição dos dados que vai apontar numa direção de uma ou de outra. Né? Reginaldo, para quem quiser saber mais sobre o curso de parapsicologia, tanto da graduação que está funcionando, que é o livre, né? E a pós-graduação que você coordena só após? Só após. Após. Ela entra no site da Faculdade Espírita? Isso. Ali tem todas as... No site da Faculdade Espírita, né? www.faculdadesespirita.com.br, você tem lá na curso pós-graduação para psicologia. Isso, olha, a gente é colega lá na instituição, a gente sabe da seriedade do curso. Ele é único no Brasil ou é um dos poucos no Brasil? No formato que ele tem, por exemplo, no curso livre, né, ele é único, porque a carga horária dele, né, que são cerca de 2.000 horas, né, 2.000 horas dividido em áreas, né, por exemplo, de estatística, de física, de biologia, de psicologia, de parapsicologia, né, de história, de conceituação, de pesquisa laboratorial, da parte clínica e tudo mais. Nessa constituição de 2.000 horas não existe nenhuma no mundo. No mundo? No mundo. Olha só, gente. Né? Então, olha que privilégio a gente tem aqui. Essa carga horária aqui no Brasil e aqui em Curitiba. Ela se aproxima de uma graduação formal, né, de qualquer instituição de formação, né, acadêmica, né? E dentro da pós-graduação nós temos, né, digamos assim, um conjunto também de saberes, né, que também ajuda a cada vez mais a pessoa a pensar de forma racional, científica, mas lembrando que a ciência, ela não sabe tudo, né? Quer dizer, é um campo aberto, né? E o que a gente tem que sempre buscar quais são as evidências e qual é a melhor teoria para explicar aquilo. Lembrando que em algum momento, às vezes, o conjunto de dados aponta numa direção e pode aparecer, mesmo o caso tendo sido concluído momentaneamente, lá na frente pode vir um outro dado que modifica aquela... Né? Então, quer dizer, a ciência ela é dinâmica, né? Ela não é estática, né? Reginaldo, antes da gente encerrar, o tema foi Casas Mal Assombradas. Se de repente aqui em Curitiba ou até fora de Curitiba alguém tiver algum problema com isso, né? Estiver sendo incomodado por algum fenômeno, pode entrar em contato com vocês, assim, pelo menos para uma orientação? Sim, a gente faz a orientação, tem tanto a orientação clínica quanto a intervenção em local, que é a pesquisa de campo, onde nós vamos até o local, damos as orientações, esclarecemos, né, fazemos todo uma orientação para a família que está passando por uma fenomenologia. Que legal. Reginaldo, mais uma vez, obrigado pela tua disposição, foi uma honra te entrevistar, viu? Você é uma pessoa muito querida, a gente gosta muito de você. E a vocês todos também, muito obrigado por nos terem acompanhado, pelos e-mails que estão chegando. Lembre-se de mandar a sua mensagem para o nosso e-mail ou escrever no nosso canal do YouTube também. Deixe lá o seu recadinho, sua sugestão de pauta, sua crítica. Tudo é muito bem acolhido, porque ajuda a construir um programa cada vez melhor. Lembrando sempre que o mistério, sem dúvida alguma, está entre nós. Até o nosso próximo encontro.